A Polícia Civil se reuniu na manhã de hoje para trazer informações sobre o inquérito policial que apura as acusações contra o médico pediatra suspeito de estupro de vulnerável. Já vou começar falando sobre esse assunto, trazendo muitas informações e informações, várias delas com exclusividade. Não é isso, Glaucia Araújo? É com você, minha amiga. Bom Olá, dia. Paulo Neto, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui o Correio Verdade. A gente acompanhou essa coletiva aqui para saber mais detalhes sobre esse caso, que ele veio à tona no dia 26 de julho, com a denúncia de uma mãe que procurou a Delegacia de Crimes contra a Infância e a Juventude, dizendo que a filha tinha sido abusada dentro de um consultório de um médico pediatra aqui na capital paraibana. A menina de 9 anos, ela foi ouvida pela delegada e tudo isso trouxe mais informações desse caso que já virou manchete nacional e que chocou demais a Paraíba e que a gente vem acompanhando, inclusive a gente deu em primeira mão aqui na TV Correio todo este caso. 4 vítimas já foram ouvidas pela delegada e a delegada já concluiu o inquérito, encaminhou este inquérito para a justiça, agora é aguardar. Essas 4 vítimas, Paulo Neto, dentro dessas que foram ouvidas, não estão as 2 sobrinhas deste pediatra. Essas 2 sobrinhas, como o crime prescreveu, elas aparecem dentro desse inquérito como testemunhas. Então, elas aparecem ali como depoentes, elas vão falar dizendo tudo isso que elas relataram é importante para a polícia para que conclua toda essa investigação que já encerrou nesse primeiro momento. Agora eu perguntei à delegada se outras vítimas aparecerem, como é que vai ser? Ela me explicou que nesse caso um novo inquérito vai ser aberto, mas vai se juntar a este primeiro que já foi encaminhado para a Justiça. A gente está aqui com a delegada Isabel Costa, que é a responsável por essa investigação. Delegada, boa tarde. Eu estava explicando para o pessoal aqui da TV Correio que está acompanhando a gente que 4 vítimas foram ouvidas na delegacia. Essas crianças e essas mães, elas relataram o que aconteceu. E a senhora, a gente sabe que tem um segredo de justiça nesse caso, mas a polícia tem alguma dúvida de que esses crimes foram cometidos? Como eu afirmei anteriormente, o processo ele tramita em segredo de justiça por determinação legal. Então, o próprio Código Penal dispõe que deve ser tratado em segredo de justiça. Todavia, com todos os elementos que foram colhidos, realização de exame pericial, oitiva de testemunha, a oitiva das vítimas, das suas genitoras, foi possível colher elementos de informação necessários para que fosse realizado o indiciamento do investigado. Essas vítimas, as idades delas? Entre 4 e 12 anos. Essas 4 vítimas têm, em média, essa idade. E essas crianças, quando elas foram abusadas, as mães estavam presentes? Sim, as mães estavam presentes na situação, mas também, como eu já afirmei anteriormente, muitas vezes a pessoa, diante de uma situação assim, não consegue reagir. Falam muito, lá na delegacia a gente escuta, né, quando as pessoas vêm denunciar, eu congelei. Então há essa espécie de congelamento onde a pessoa não consegue reagir. E é muito comum, na verdade são raras as hipóteses que a pessoa denuncia imediatamente no dia. Geralmente demora 3 meses, 6 meses e até anos. E a senhora também ouviu o médico pediatra que é o acusado. Passou mais ou menos 1h30 ouvindo ele. Ele falou, ele ficou calado. O que foi que ele fez nesse dia? O interrogatório dele foi realizado na sexta-feira, né, por volta das 17 horas e terminou por volta das 18h30. Ele manifestou seu direito de defesa, respondeu todas as perguntas feitas e eu considerei o interrogatório satisfativo para o resultado final do inquérito policial. Ô, delegada, foi importante essa mãe procurar a delegacia, já que depois dessa procura dela, outras vítimas apareceram?
Sim, foi extremamente importante e foi de muita coragem. Como eu disse, ela registrou o boletim de ocorrência ainda no dia dos fatos, no plantão da Delegacia da Mulher. E no outro dia, logo cedo, ela já estava lá na delegacia procurando justiça em favor de sua filha. A senhora, claro, que como a senhora já frisou várias vezes, é segredo de justiça. A gente sabe que em casos como esse, que envolvem criança, então todo cuidado é pouco. Mas assim, a questão dessas crianças, a senhora notou se elas hoje carregam algum sentimento que elas se sentem assim ameaçadas por conta de tudo que aconteceu, elas têm algum problema relacionado a isso? Em razão da tenra idade de muitas dessas crianças, elas sequer sabiam o que estava acontecendo. Provavelmente, quando se passarem alguns anos, é que elas vão ter ideia do que aconteceu. Então, isso também é muito comum. No caso de um abuso sexual, a vítima ela não saber que está sofrendo um abuso sexual e só após ter conhecimento, seja na escola, na TV ou com conversa com os pais, é que sabe que foi vítima do abuso. É tanto que agora, em meados de maio, que foi o mês voltado à defesa, à proteção dessa questão do abuso sexual infantil, que teve muitas palestras em escolas e divulgação na mídia, a gente teve um aumento na quantidade de denúncias, porque quando as crianças viam ali a informação do que era abuso sexual, elas diziam, eu já passei por isso. E acabava que a situação era encaminhada para a delegacia. Mas os traumas, eles muitas vezes aparecem, né? Inclusive a sobrinha explicou alguns traumas que carrega até hoje. A senhora acredita que essas crianças também ficaram sensíveis em relação a isso? É muito comum, sim, que as pessoas que passam por um abuso sexual, elas desenvolvam um trauma. Como eu disse, nessa situação específica, muitas delas ainda não tinham ciência do que estava acontecendo, né? Então vai depender aí de como vai ser o andamento. Eu sempre recomendo acompanhamento psicológico, essas coisas. Delegada, agora encaminhou já o inquérito para a Justiça, fica com a Justiça agora todo esse outro andamento, a outra questão já que é a prisão e tudo. Sim, o encaminhamento ele foi feito na segunda-feira à tarde, né, a conclusão do inquérito policial, e posteriormente há um encaminhamento pelo próprio Judiciário ao Ministério Público para que faça o oferecimento da denúncia ou não. Então agora todos esses trâmites eles serão realizados pelo Poder Judiciário. A polícia ela vai atuar caso surjam novas denúncias e aí será instaurado um novo procedimento. Obrigada, delegada. Obrigada. Olha só, Paulo, a gente encerra com a delegada aqui, mas eu sei que você tem outros capítulos aí dessa história que a gente vem contando e todo mundo está aguardando nesse momento para saber mais sobre esse caso envolvendo o pediatra. Eu volto com você. Obrigado, Glaucia. É isso mesmo. Agradecer mais uma vez a delegada pelos esclarecimentos, pela disponibilidade em atender a nossa equipe e conversar com a Paraíba. Falando em Paraíba, meu estado querido, nesse momento eu vou tentar me despir de qualquer tipo de emoção. Eu não sei nem se eu vou conseguir porque eu estou me tremendo. Olha como eu estou. Vejam só, isso aqui não é brincadeira não, tá? Estou fingindo isso aqui não. Mas coloca em tela cheia a imagem que nós temos para mostrar para a Paraíba inteira. Vocês estão vendo o que mostra essa foto? Para que não paire dúvidas, este é o médico que está sendo acusado de abuso sexual. No consultório dele, atendendo uma criança do sexo feminino que foi levada pela mãe e ela foi vestidinha com um vestido. O médico, para auscultar a menina, ele tá com o aparelho no ouvido, tá? Ao invés de simplesmente puxar um pouco do vestido
para ter acesso a essa região do tórax, ele coloca o braço por dentro do vestido da criança. Coloca de novo, só rapidinho. Tela cheia, por favor. Com todo respeito a vítima, só rapidinho. Só para eu mostrar uma coisa, obrigado. Olha onde está o braço, encostado no corpo da criança. Obrigado, pode tirar. Era só isso que eu queria mostrar. Essa foto, a nossa produção conseguiu. Foi tirada pela própria mãe da criança. E já já a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Quando eu disse a você que preparasse o seu coração, quando eu disse a você que ligasse para o maior número de pessoas que você conhecia, que porventura não estivessem acompanhando o programa, eu falei sério. E não é só isso. E não parou por aí. A nossa equipe, a equipe do Correio Verdade, conversou com exclusividade com um pai. Você vai ouvir agora o relato que a filha dele fez a ele, falando do abuso que sofreu pelo pediatra. Coloca David Martins na tela. É com você, meu irmão. Paulo Neto, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu estou até agora tentando digerir o que eu ouvi desse pai na manhã de hoje. Eu conversei com ele por quase 2 horas. Uma entrevista dura, uma entrevista, no entanto, sincera, e uma entrevista de um pai que quer justiça. Essa menina, ela desde bebezinha, logo após o nascimento, ela era acompanhada por esse médico. Consultas periódicas e também nos momentos de doença, sempre era ele que realizava o primeiro atendimento, a exceção era em casos de urgência e emergência. Sempre ela ia acompanhada da mãe ou da avó materna, que é a mãe da mãe dela. Nesse dia que aconteceu o abuso, que houve de fato o registro da filha, né, relatando para os pais, ela foi acompanhada da avó. A mãe estava com outros compromissos e como a avó já tinha ido em outras ocasiões, nesse dia foi a avó que acompanhou essa menina, que na época tinha 13 anos. Esse caso aconteceu no ano passado, hoje ela tem 14 anos. Ela foi para o consultório desse médico pediatra com sintomas gripais. Seria uma consulta de rotina para ele medicar, ela voltar para casa e continuar esse tratamento na residência dela. Só que durante essa consulta, a menina relata que algo diferente aconteceu. E ela saiu dessa consulta, desse consultório, extremamente abalada. Ela contou para a avó que não havia gostado do atendimento, que não tinha sido um atendimento padrão, como havia acontecido em outras ocasiões. E em casa ela também relatou isso para a mãe e para o pai, que decidiram naquele momento mudar de médico. Decidiram procurar outro especialista. E a partir daí eles adotaram uma outra profissional para que os atendimentos fossem realizados. Só que a menina, na época, ela não detalhou o motivo que ela saiu abalada e os pais achavam que tinha sido alguma coisa do atendimento comum, ela como adolescente, né, em fase de formação, aquela questão da intimidade, né, dela, e os pais ali não deram muito crédito, achando que era uma bobagem. E quando as denúncias começaram a surgir, agora nas últimas semanas, os pais começaram a desconfiar. Será que é o mesmo médico que a nossa filha naquela época relatou um desconforto, um aborrecimento durante o atendimento? Para a surpresa dos pais, era sim o mesmo médico. E a menina contou para o pai e para a mãe o que aconteceu naquela consulta que deixou essa jovem abalada até hoje. Vamos ouvir. Ele falava de forma baixa, quase que sussurrando, né?
Ao verificar com o estetoscópio a região do peito, ele pediu que ela pressionasse o braço dele para junto do corpo e emitisse um som. E nesse momento, ela verificou que ele encostava seu antebraço, fazendo um movimento entre antebraço e cotovelo, na região genital. E perguntando se estava bom, se ela estava gostando. Enfim, isso causou uma grande revolta, né, na minha filha. Ele usou o corpo para que a avó não tivesse uma visão ampla do que ele estava fazendo. Isso, ela só veio perceber que tinha algo errado quando a minha filha reclamou. Até então eu fiquei sabendo que ela tinha ficado um pouco constrangida diante do atendimento. Na época ela falou o quê com relação a esse constrangimento? Como foi esse relato dela? Ela comentou com a minha sogra logo na saída que não gostou da forma, do atendimento, da maneira que o profissional tinha trabalhado. Minha sogra disse, eu também não gostei. Até então eu não tinha a ciência da gravidade do que ocorreu dentro daquele consultório. Quando as denúncias tomaram repercussão e a sociedade paraibana ficou sabendo? Foi quando eu busquei a minha filha e tentei conversar, né, e compreender o que tinha acontecido. Daí ela começou a chorar e detalhou, né, a barbaridade do que ela sofreu, né, naqueles momentos que estavam ali na presença dessa pessoa. Foi quando também vocês decidiram procurar a polícia? De pronto, eu decidi buscar, né, fazer a denúncia, e ela foi um fator mais motivador, porque desde o início, ela, demonstrando maturidade e consciência, ela sempre, mesmo quando saiu do consultório, ela já tinha, eu fiquei sabendo isso posteriormente, manifestado essa vontade de buscar denunciar. Muito bem, depoimento forte de um pai que está revoltado, que quer justiça e por isso procurou a polícia. A filha dele está recebendo todo o acompanhamento psicológico, mas segundo ele é uma menina madura e está determinada também a apoiar o pai no que for preciso para que essa família busque por justiça. Esse casal, eles têm outro filho que é autista, um garoto pequeno, que também era atendido pelo médico. E eles contaram que o garoto, até o momento, não relatou nenhum tipo de problema durante os atendimentos, mas que eles também, na época, mudaram de médico quando a menina relatou o desconforto. Esse médico aí que está sendo investigado, segundo esse pai, segundo outros denunciantes, é um homem carismático, de boa conversa, que brincava no consultório com os pacientes e com os acompanhantes ou responsáveis. E isso fazia com que ele ganhasse a confiança de todos. O que, segundo o advogado que acompanha essas vítimas, ele aproveitava para pegar crianças, inclusive colocar no colo. Vamos ouvir aí o advogado das vítimas. Todas as famílias relataram que ele era uma pessoa muito atenciosa, que estaria sempre brincando, trazendo, né, tentando criar um vínculo além da confiança que já teria como médico, né? Pois é natural que os pais eles depositem a confiança àquele profissional médico, né, que está cuidando do bem mais precioso, que são os seus filhos, né? Então, além dessa confiança, ele era muito carismático, brincalhão, né? Brincava com os pais, brincava com as crianças, né? A fim de criar esse laço ainda mais, fortalecer esse laço, né? E, diante disso, aproveitava-se, né, de forma sorrateira, né, dessa situação para poder fazer aí, praticar os atos libidinosos que estão sendo imputados ao mesmo, né? Atos esses praticados em tese, tendo em vista que ainda não foi, que o acusado ainda não foi julgado pela justiça, mas a gente pode inclusive trazer a público uma prática reiterada, né? Ou seja, que ele tinha isso, pelo que foi
informado pelas vítimas, é que ele tinha uma prática de desenhar uma borboleta. Ele chamava a criança, muitas vezes, para sentar ao seu colo e desenhar uma borboleta para que ela levasse para casa, desenhasse e trouxesse novamente para ele, né? E a gente viu isso, né, não sendo relatado por uma vítima só, mas todas elas também têm dito, né, têm alegado essa questão da borboleta, que, ao que se parece, seria uma forma também dele ter um momento de satisfação ali com a criança, já que colocaria ali próximo a ele, colocaria no colo, então ele teria ali mais uma oportunidade, né, de praticar em tese os crimes que estão sendo imputados ao mesmo. Olha, o primeiro registro desse médico no Conselho Regional de Medicina é do dia 20 de dezembro de 1971, ou seja, são aí 53 anos de atuação no mercado aqui do nosso estado da Paraíba. Então, o advogado ele acredita que outras pessoas podem ter sido vítimas desse homem. Então, por isso eu estou aqui exatamente na Delegacia de Repreensão aos Crimes contra a Criança e a Juventude, porque o advogado ele disse que algumas famílias já o procuraram, que tem interesse em procurar a delegacia e também formalizar denúncias. Então, pode ser que esse número atual de 4 crianças que denunciaram aqui, famílias de crianças que denunciaram, pode ser que esse número aumente nas próximas horas e nos próximos dias. Eu volto com você, Paulo Neto. Obrigado, David. Um abraço para você, parabéns pelo trabalho, tá? Ainda voltando a falar sobre a foto. Primeira coisa, nós não vamos mostrar mais, tá? Por que nós não vamos mostrar? E por que nós decidimos mostrar? Rapidamente, mas decidimos mostrar, porque pairava uma dúvida ainda, não é? E nós mostramos uma imagem que comprovaria o modus operandi que foi dito pelo pai, que conversou com a nossa equipe, e disse que a filha contou para ele, olha papai, ele pegava o estetoscópio e ao me escutar, ele colocava a mão por baixo. Mesma cena. Inclusive, a mãe que tirou a foto que nós mostramos, você percebe que o médico está de máscara e ainda com um protetor facial. O que nos leva a crer que essa imagem foi feita durante o período pandêmico, não é? Que os médicos estavam muito mais protegidos do que normalmente. Ela tirou para fazer o registro e mandar para uma amiga, para dizer, ó, tô aqui com a minha filha, tô no consultório, ela está sendo atendida. E a amiga se atentou para a imagem. Mulher, e o que é que ele está fazendo? Por que ele está com a mão por baixo do vestido dela? A mãe, então, foi observar com mais detalhe a imagem e disse, opa, peraí. De fato, essa não é uma conduta normal. Não é algo corriqueiro que um médico faça ao escutar uma criança. Tem mais detalhes. Tem muito mais. Vou voltar ao vivo com Glaucia Araújo. Ela está na cidade da Polícia Civil e vai contar mais detalhes sobre o caso do pediatra. Glaucia, ao vivo, de volta com você. Oi, Paulo Neto. Pois é, voltamos a falar ao vivo aqui da cidade da Polícia Civil. A gente conversamos no primeiro momento aí com a delegada responsável pela investigação, que ela disse que não podia passar muitos detalhes, a gente sabe, por conta do segredo de justiça desse caso. Mas ela frisou que 4 vítimas procuraram a delegacia e relataram o que viveram aí no momento em que passaram pela consulta com esse médico pediatra. A gente tem uma foto aí que foi enviada para a gente pela mãe de uma vítima, de uma suposta vítima. Nessa foto, é uma foto que você tira geralmente, quando a gente chega em um consultório, a gente às vezes tira uma foto, registrando aquele momento ali, e ela, quando levou a filha,
ela não achou que nada estava normal, ou nada estava normal naquela hora. Mas depois dos casos que começaram a ser divulgados, ela acendeu aquela luz vermelha e disse: gente, a minha filha pode ter sido vítima também. E aí ela encontrou essa foto, e é essa foto que a gente tem. Perguntei à delegada se essa foto faz parte do inquérito. Ela disse que não tem conhecimento disso, não recebeu essa foto. Então é importante que essa mãe procure também a delegacia para que ela conte o que aconteceu com a filha dela. A delegada, ela me explicou que mesmo tendo concluído este inquérito, nada impede que outras vítimas procurem a delegacia, que assim elas vão ser ouvidas, e esse inquérito, o próximo também vai fazer parte do primeiro. Quando ela encaminhar, ela vai dizer que é uma continuação. Então, por isso é que a gente faz esse alerta, gente. Se você tem um filho que foi vítima, é importante que você procure, sim, a delegacia. E, Paulo, você estava contando aí que, às vezes, igual essa mãe, na hora ela achou que estava tudo normal. Por quê? Porque quando a gente leva um filho para o médico, a gente tem a total confiança. E principalmente quando é uma criança. Somos leigos, a gente não estudou medicina. Então, quando o médico diz: eu preciso apalpar aqui, eu preciso fazer isso, a gente acredita que faz parte ali dos procedimentos. Então, por isso é que muitas vezes as mães ou os responsáveis que acompanharam essas crianças, eles não tiveram consciência do que estava acontecendo naquele momento, porque para eles era uma consulta normal. Só depois que tudo aí foi relatado é que as pessoas elas começaram a dizer: então isso não estava certo. Então, se você acha que não estava certo, procura a delegacia e conta a história, porque a delegada ela vai ouvir e vai analisar para saber, né, se realmente há uma culpa em relação a isso ou não. É isso, Paulo Neto. Eu volto com você. Mais uma vez, um abraço, viu, Glaucia? Muito obrigado a você. Parabéns ao trabalho de toda essa equipe do Correio Verdade. E eu quero aqui reforçar o que Glaucia acabou de dizer. A você, pai, a você, mãe, que ainda tem isso aqui de dúvida, se deve procurar a polícia. Já foram quatro vítimas, né? As duas sobrinhas que não entram como vítimas, mas foram ouvidas como testemunhas, já é o suficiente. Não faça isso. Pelo amor que você tem aos seus filhos, pela responsabilidade de pai e mãe que você tem com todos eles. Se algo aconteceu com seus filhos, eu tenho certeza absoluta que você quer justiça. Então, dê um passo à frente. Procure as autoridades. Outros inquéritos podem ser abertos. A gente precisa ver a justiça sendo feita. Eu não estou falando só desse caso, não, gente. Eu estou falando de todos os casos. Você ter a coragem de abusar sexualmente de uma criança. Eu vou parar por aqui, que eu consegui me segurar até agora. E não vai ser agora que eu vou jogar tudo por água abaixo. Tá?